todos, sejam muito bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus. Estamos aqui nesse mês super especial de setembro falando sobre várias mulheres da Bíblia. Na verdade, 22 mulheres farão parte do nosso estudo neste mês de setembro, amém? E a mulher de hoje é Rispa. Certo dia, essa mulher, de cima de um monte em Israel, observava a execução de 7 homens. O seu sofrimento era profundo, pois entre os mortos estavam seus 2 filhos. Executados por causa de um crime que o pai cometera, os seus corpos foram deixados para apodrecer na encosta do morro, apesar da lei que exigia o sepultamento até o pôr do sol. Não é difícil imaginar o sofrimento de Rispa. Mas, em vez de fugir da cena da sua tristeza, ela a enfrenta, se aproximando dos corpos ensanguentados que um dia embalara nos braços. A seguir, colocou um pano de saco sobre uma pedra e sentou-se, se recusando a sair dali, exceto para espantar aves predadoras durante o dia e chacais durante a noite. A vigília durou vários meses. Rispa não sepultaria sua tristeza enquanto os corpos dos seus filhos permanecessem ali. Josué prometera viver em paz com os gibeonitas, mas Saul matara muitos deles durante o seu reinado, tentando aniquilá-los. Como resultado da quebra do juramento por parte de Saul, Israel passou 3 anos de fome. Em retribuição, os gibeonitas pediram a Davi 7 dos filhos de Saul. Davi entregou os 2 filhos de Rispa e 5 netos de Saul, gerados por sua filha Merabe. Sangue foi derramado em troca de sangue. As escrituras não dizem se os filhos de Rispa compartilharam da culpa do pai, mas como todas as mães cujos filhos morreram violentamente, Rispa deve ter compreendido o terrível elo entre o pecado e a morte. O pecado de alguém é como um câncer que se espalha. Ao recusar esconder a sua dor, vivendo em público a sua angústia, Rispa deu significado à morte dos seus filhos, fazendo uma nação inteira enfrentar o mal que havia acontecido. O coração do rei foi finalmente tocado. Ouvindo falar da lealdade, da coragem de Rispa, Davi ordenou que os restos dos executados fossem sepultados. Ordenou também que os ossos de Saul e de seu filho Jonatas fossem recuperados e igualmente enterrados. As escrituras não dizem que Deus mandou Davi entregar aqueles homens aos gibeonitas, nem sequer que a fome terminou quando esses homens foram executados. Em vez disso, a Bíblia indica que Deus respondeu às orações em favor da terra depois que os mortos tiveram um funeral decente. O ato de Davi em honra aos mortos pode ter assinalado o fim das divisões em Israel. A terra talvez tenha sido, enfim, curada e os israelitas reunidos sob a liderança de Davi. Rispa fez o povo atentar para o preço do pecado. Como muitas mulheres nas culturas da antiguidade, tinha poucos direitos e pouco poder. Mas a sua coragem persistente deu significado à morte dos filhos e ajudou uma nação a lidar com o pecado do seu líder. A sua história é trágica, a sua reação memorável. É possível que por causa dela, outras mães em Israel tivessem sido poupadas do mesmo sofrimento, pelo menos durante algum tempo. Sua vida e sua época.
A vigília de Rispa, ao lado dos seus 2 filhos mortos, tem como fonte o amor. Permitir que aqueles filhos amados, embora adultos, fossem feitos em pedaços por animais da região era inconcebível para essa mãe. Rispa manteve então a sua vigília solitária, afastando os pássaros que queriam bicar o corpo daqueles filhos e os animais que tentariam arrastá-los para longe. Como acontece hoje, o sepultamento nos tempos bíblicos era uma ocasião para demonstrar amor e respeito por alguém que morrera. Os parentes quase sempre enterravam os mortos no mesmo dia em que o óbito ocorresse ou pelo menos dentro de 24 horas. Os membros da família lavavam o corpo, ungiam com ervas e especiarias e depois o envolviam num tecido. O sepultamento propriamente dito era feito em geral numa caverna ou num túmulo escavado na rocha muito comuns na Palestina. A mesma caverna ou sepulcro era usado por muitos membros da mesma família. O luto oficial pelo morto começava com música de flauta, no momento em que a pessoa falecia. Esses tocadores de flauta especiais para o luto não só tocavam durante os preparativos do sepultamento, como também acompanhavam a procissão até o túmulo e continuavam a tocar durante o período oficial de luto, que geralmente era de 7 dias. As carpideiras profissionais estavam também quase sempre presentes, acompanhando a família até o túmulo e ficando com ela depois do enterro, somando suas lágrimas às lágrimas da família, lamentando e pranteando. Até mesmo Jesus chorou na morte do seu amigo Lázaro. Em sua natureza humana, Jesus compreendeu o sentido da morte para aqueles que continuam vivos. Ele participou dos costumes do dia e chorou com os amigos de Lázaro e com a sua família. Mas, em sua natureza divina, Jesus compreendeu também a natureza transitória da vida e o fato de que a morte não é um final amedrontador, mas sim um glorioso começo. A perseverança de Rispa é uma lição para todos os que se inclinam a desistir quando surgem dificuldades. Por amor e pela necessidade de fazer o que era certo, ela suportou o mau tempo, ela suportou o frio, ela suportou o cansaço e até mesmo animais selvagens a fim de proteger os seus filhos mortos. Finalmente, alguém com autoridade notou o seu gesto e fez alguma coisa. A sua fidelidade foi recompensada e ela pôde, enfim, descansar. Deus promete a mesma coisa para cada um de nós. Ele nos pede apenas que sejamos fiéis e que deixemos o resto nas mãos dele. Qualquer que seja a situação, pais severos, maridos ou esposas pouco amorosos, filhos rebeldes, dificuldades financeiras, Deus sabe de tudo e irá sustentar você, provendo a solução que você precisa. Creia, no tempo de Deus e não no nosso, tudo se ajeita. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.